Você já viu esse símbolo antes? Talvez gravado em uma pedra antiga. Talvez escondido entre ruínas cobertas de musgo. Talvez desenhado sem perceber. Talvez em algum lugar que parecia familiar, mesmo sem explicação. A espiral. Presente em ruínas, florestas, templos, símbolos antigos, movimentos da água, galhos, conchas, ventos, galáxias. Presente também em gravuras megalíticas, na arte celta, em antigos traços rituais que atravessaram séculos, quase em silêncio. Ela aparece em toda parte. E ainda assim, quase ninguém para observá-la. Porque hoje, olhamos símbolos como quem procura definições, como quem espera uma resposta rápida, uma tradução exata, um significado fechado. Mas os antigos não criavam símbolos para serem explicados. Criavam para serem atravessados. Criavam para serem sentidos, habitados, lembrados por dentro. A espiral era um deles. Não como ornamento. Não como estética. Não como enfeite sagrado. Feito apenas para decorar pedras, altares ou manuscritos esquecidos. Mas como uma tentativa silenciosa de representar algo que não podia ser dito diretamente. Algo sobre o movimento da vida, sobre o tempo, sobre transformação, sobre o invisível ritmo que conduz tudo o que nasce, amadurece, morre e retorna sob nova forma. Porque para os antigos povos da Terra, a existência não seguia em linha reta. E entre esses povos, os que viviam mais próximos dos ciclos da floresta, do céu e da respiração da terra, sabiam disso com profundidade. A natureza não funciona assim. As estações retornam. A lua desaparece e retorna. As folhas caem e voltam. O sol se afasta e retorna. Até o silêncio da floresta parece ir e voltar. Tudo se move em ciclos, mas não em círculos perfeitos. Porque nada retorna exatamente igual. Nem a árvore após o inverno, nem o rio após a cheia, nem o ser humano depois de atravessar a dor. E é aqui que a espiral começa. Ela gira, mas também avança. Retorna, mas transformada, como a própria vida. Você revisita lugares internos, repete emoções, encontra padrões antigos, escuta de novo as mesmas perguntas, em fases diferentes da existência, mas nunca exatamente da mesma forma. Algo mudou, mesmo que pouco, mesmo que quase imperceptivelmente. Talvez por isso a espiral aparecesse tanto entre antigos povos ligados à terra. Talvez por isso ela tenha permanecido entre símbolos celtas, pedras ritualísticas e memórias preservadas pelos que sabiam observar mais do que nomear. Ela mostrava que crescer não era fugir dos ciclos, mas atravessá-los com outro olhar. Os druidas observavam isso na natureza. Observavam sem pressa, sem separar o visível do sagrado. No musgo crescendo sobre pedra antiga, no rio moldando a rocha lentamente, nas árvores que expandem seus anéis, sem abandonar o centro, nos carvalhos antigos que permanecem firmes, enquanto tudo ao redor muda.
na névoa que cobre os campos, e depois se dissolve na semente, que desaparece sob a terra. Antes de se tornar forma, tudo amadurece em espiral, até o tempo humano, porque existem fases que parecem repetir-se, momentos da vida que retornam disfarçados, as mesmas perguntas, os mesmos medos, os mesmos encontros, as mesmas encruzilhadas internas, com rostos diferentes. Mas talvez não sejam punições, talvez não sejam atrasos, talvez não sejam erros, talvez sejam voltas da espiral, convites para atravessar novamente aquilo que antes não podia ser compreendido, aquilo que antes você só podia suportar, mas ainda não entender. Os antigos entendiam que a transformação real raramente acontece de uma vez. Ela acontece em camadas, silenciosamente, como raízes aprofundando-se sob a terra, antes que algo floresça, como a seiva que sobe sem ruído, como a pedra que muda de forma, sem nunca parecer apressada. Hoje, o mundo moderno prefere linhas retas, resultados rápidos, objetivos claros, velocidade constante, metas, respostas, atalhos, conclusões imediatas. Mas a natureza nunca teve pressa. E os antigos sabiam que tudo que cresce de verdade precisa de ritmo, não de urgência. Uma floresta não cresce em linha reta. Um rio não encontra o mar sem curvas. Até as estrelas se movem em padrões que lembram espirais invisíveis. Até o corpo humano aprende por repetição, dor, memória e retorno. Talvez por isso esse símbolo nunca tenha desaparecido, porque ele continua descrevendo algo verdadeiro, algo antigo demais para depender de explicação, algo que o corpo reconhece, mesmo quando a mente esquece. Talvez seja por isso que certas fases da vida parecem confusas, porque você tenta caminhar em linha reta dentro de uma existência que se move em espiral. Você tenta resolver depressa o que só amadurece com travessia. Você quer respostas finais, mas a natureza oferece aprofundamento. Você quer chegar, mas a vida pede travessia. Você quer encerrar, mas algo em você ainda precisa voltar para ver com outros olhos. E então, sem perceber, começa a entender algo que os antigos já observavam: que amadurecer não é tornar-se alguém completamente diferente, não é apagar o que foi, não é romper com a própria origem, não é negar as fases anteriores do caminho, é retornar ao centro, com mais consciência, como a espiral que nunca abandona sua origem, apenas se expande ao redor dela, aprofunda-se sem se perder, move-se sem romper, com um ponto essencial. Talvez seja isso que esse símbolo sempre tentou mostrar: que a verdadeira transformação não rompe completamente com o que veio antes. Ela integra, refina, aprofunda e continua, como o vento retornando às montanhas, como as marés, como as estações, como os ciclos da lua, sobre bosques antigos, como a memória da terra, guardada em pedra, água e raiz, como você. Talvez por isso a espiral ainda provoque algo estranho.
quando a observamos em silêncio. Não porque seja mágica, mas porque existe nela um reconhecimento antigo, uma lembrança que não passa apenas pela mente, mas por algo mais fundo, como se alguma parte esquecida do ser ainda soubesse que viver nunca foi seguir em linha reta, mas aprender a mover-se pelos ciclos, sem perder o centro, sem perder a essência, sem esquecer quem se era, enquanto se torna o que ainda está nascendo. E talvez o que os antigos tentavam preservar através desse símbolo não fosse uma crença, nem apenas um ritual, nem apenas a marca de uma cultura desaparecida, mas uma lembrança sagrada sobre a forma real da vida.